Muito boa tarde. A acessibilidade é o tema trazido por Não Cabe na Caixa deste sábado, 11 de outubro do ano 2025, em que vamos procurar abordar uma das questões bastante prementes no que o acesso diz respeito. Ora, a ATPA saiu à rua para ouvir diferentes sensibilidades em relação a esta matéria e que vamos acompanhar na reportagem a seguir, produzida e feita pelo repórter João Lopes. Algures na cidade de Luanda, encontramos o jovem Cândido Lopes. A força nos braços e a energia na mente são necessárias para a sua locomoção. O trajeto nem sempre é fácil e explica o porquê. Não há rampas para poder me facilitar andando com a cadeira. Nesta via onde trafega é difícil, mas quando vai à ilha de Luanda é diferente. Os locais para pedestres estão devidamente sinalizados e adaptados para pessoas na sua condição. Um pouco mais adiante encontramos a jovem Ruth Afonso. Sobre o assunto, também tem uma palavra a dizer. Encontro barreiras no caminho, tem sempre aquele que vai me empancar, vou cair, mas depois me levanto, continuo a seguir em frente. Em Luanda, por exemplo, as construções modernas são feitas com rampas e elevadores para utentes como o Cândido e a Ruth. Mas, ainda assim, Manuel Pereira diz que há muito por se fazer. O maior problema que eu costumo ter, mas assim, tempo chuvoso. Porque tempo chuvoso, há um momento que não dá para entrar no mercado por causa das lagoas, lodos, enfim, sou obrigado a ficar mesmo em casa, até que ter um dia que fica seco e sobe para o mercado. Em Angola, a lei das acessibilidades estabelece normas gerais e critérios para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. As escolas que vêm se construindo ultimamente têm tido sempre rampas para facilitar os deficientes com dificuldades motoras. E também dizer que aquelas escolas que de facto no âmbito da sua construção foi anterior, então nas políticas de manutenção devem sim senhor aplicar as rampas para facilitar digamos assim, a mobilidade dos alunos, de qualquer pessoa que seja encarregada de educação, que vão visitar então a escola ou resolver algum problema nessa mesma escola. O conselho que eu daria aos taxistas ou aqueles que têm ou que são automobilistas, quando encontrar alguém com deficiência física, devemos ajudar, devem ajudar, porque a vida é rotativa. A construção de infraestruturas com rampas e elevadores para utentes nesta condição tem estado a aumentar. Visível tem sido também a solidariedade para com as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida em muitas instituições e nos transportes públicos e privados, segundo o Manuel. Um táxi, a empurrar mesmo a minha cadeira se ajuda. Aqui está a reportagem que ilustra as dificuldades por que passam as pessoas com pouca mobilidade física. É o tema trazido hoje em relação à falta de acessibilidade nas instituições públicas e privadas. Para melhor compreendermos esta temática, vamos conversar com a doutora Maria Fernandes, vice-presidente da Federação Angolana de Associações de Pessoas com Pouca Mobilidade. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde ao apresentador, aos meus colegas de painel, às câmeras, à regia e à produção do programa. Muito obrigada pelo convite, desde já agradecer à TPA por convidar a FAPED. Sinto-me lisonjeada por estar nesse painel, apresentar e falar sobre acessibilidade. Obrigado. Vamos já voltar para fazermos a nota introdutória em relação a esta temática. Agostinho Casa Maior, sociólogo, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, Cândido, muito boa tarde. É sempre um prazer imenso estar a dividir este momento consigo, de igual modo com os nossos ilustres homólogos nesse momento de ocasião. Esperamos, já que está em casa, também vai um voto de muito boa tarde, esperamos que os assuntos aqui tratados possam melhorar a visibilidade e a visão de quem estiver a assistir.
Vamos contar também com o engenheiro de construção civil, Deodato Mariata. Está correto? Está correto pronunciar devidamente o seu nome? Deodato Mariata. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e boa tarde também aos colegas de painel. É sempre um prazer estar aqui nessa casa de televisão para poder falar de um tema muito pertinente à nossa sociedade. Vamos falar também com o senhor Micael Daniel, diretor nacional da pessoa com deficiência. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, colegas de painel. Então, como analisar esta temática? Vamos começar pela doutora Maria Fernandes. Como analisar esta temática? Como o que foi dito na peça corresponde à realidade para quem tem pouca mobilidade física, pouca mobilidade no dia a dia, no contato com as instituições, quer privadas e públicas? Corresponde, sim, senhor. Responde porque falar de acessibilidade em Angola, pelo ponto de vista das pessoas, quando estamos a falar de acessibilidade, é só se referirem à acessibilidade arquitetônica. Mas a Lei 10/16, que é a Lei da Acessibilidade, é mais abrangente na sua definição. Se repararmos, não existe só acessibilidade arquitetônica, temos outras faltas de acessibilidade. Exato. Do ponto de vista sociológico, doutor Agostinho Casamaior, como compreender esta questão? É um assunto que já vem sendo debatido há anos, como ultrapassar? É uma questão que deve levar-nos à reflexão diariamente ou porque exige um ponto de partida? Olha, eu primeiro quero aqui, aquilo que é característico, eu começo sempre do ponto de vista bíblico para as pessoas compreenderem como é que nós vamos andar. A Bíblia fala que, em Coríntios, que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer que não vai cefar nada que a gente não semeou. Dá na ideia de que primeiro temos que aprender a semear. E quando olhamos para o nosso Estado ou para a nossa sociedade, ainda aquilo que nós vimos na peça, ainda não é aquilo que é o realismo social. Ainda não é a realidade social do seu todo. Eu, quando falo de realidade social, quero dizer que no meio de 3, 2 pelo menos têm que fazer aquela mesma ação. Se temos no meio de 3, fazem apenas 1, estamos a caminhar, ainda não é a nossa realidade social. E pensamos que aqui devia-se criar ainda políticas, e eu quando falo sobre as políticas que o Estado tem criado, e muito boa, temos políticas como a Mafama, temos o Papa, temos N que o Estado criou, ou programas que visam salvaguardar todos esses interesses humanos. Mas as políticas por si só não basta. Não basta só as políticas, basta aqueles que vão executar as políticas públicas, as políticas que o Estado vai criar. Como assim sendo, somos nós, somos o Calombo, somos a companheira. E também aqui chamar a atenção, e Immanuel Kant, que é um grande filósofo francês, que Immanuel Kant, melhor digo, dizia que aquilo tudo que não vais poder contar como fez, não faça. Imagine, se eu na via pública prejurar alguém com uma deficiência, será que eu terei orgulho de contar ao meu filho que o meu papá tem esse comportamento? Se esta mesma vergonha de contar ao meu filho deve ser o mesmo motivo para não fazer. Nos chama a atenção aqui a consciência coletiva do dever do bem fazer. Em Angola, ainda temos muita gente que tem a estigma, ainda é pejorativo. E depois, se reparar, por exemplo, na construção das nossas cidades, embora agora estão a tentar adaptar Cândido, por exemplo, você olha para o Quilamba, olha para o Sequel, olha para o Zang 8000 e olha para outra centralidade, quando construíram não tiveram em conta em algum momento esse projeto. Só mais tarde, percebendo que também havia pessoas com essa deficiência que queriam adquirir esta casa, só aí que o Estado fez uma política boa. A esses deu a parte do rei do chão. Mas claramente precisa. Vai em muitas instituições públicas e privadas, vai ver que não tem um lugar especial, um lugar específico. Agora nas bandas de combustível tem 1, 2, mas imagina, se você mete uma bomba de combustível, apenas 2 lugares para a pessoa cadeirante, será que só somos 2 que temos essa deficiência? Se aparecer 5, 4, como é que fica? E 6, como é que fica? Então precisamos aqui melhorar cada dia que passa as políticas públicas e sociais. Mas quando falo em melhorar as políticas públicas e aquilo que Alberto Bandura falava sobre a aprendizagem social, não basta aquilo que nós falamos, né, que nós fizemos. As pessoas aprendem não que a gente produz de forma É preciso que existam ações práticas. Exatamente, as práticas têm que ser... É que vamos saber já do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Doutor Daniel, essa questão, por que não há aplicação efetiva ou cumprimento da lei? Existe uma lei que foi citada há instantes, que é a Lei 10/16. Esta lei é cumprida. A quem incumbe a responsabilidade de fiscalizar as construtoras de obras públicas e privadas?
Okay. Muito obrigado. Inicialmente gostaria de dar, antes de entrar na tua questão, gostaria de fazer aqui uma nota só para tentar contextualizar o debate. Falando de acessibilidade, nós estamos a falar, né, da necessidade que uma pessoa com deficiência ou com mobilidade condicionada, né, aqui vamos incluir idosos, mulheres grávidas e pessoas com bebê ao colo, né, tenham de aceder aos bens e serviços. Nós estamos a falar de acessibilidade. E essa lei da acessibilidade, conforme disse aqui a doutora Ana Tércia, é uma lei abrangente que traz 5 dimensões de acessibilidade, né? Contando da arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e comportamental. Ou seja, do ponto de vista da sua execução, ela deve ser executada de forma transversal, tendo em conta que é uma lei que abrange todos os setores da sociedade angolana. A nível daquilo que tem sido a sua política de implementação, a essa altura o país vai registrando alguns avanços, pese embora que nos deparamos na implementação da própria lei com muitos desafios, mas fazendo uma análise, um diagnóstico de onde saímos, de onde estamos agora, há melhorias. Quando fala em melhorias, está a falar de... Sim, estamos a falar, por exemplo, melhoria no setor da acessibilidade arquitetônica, e vou dar o exemplo, vou começar pelo exemplo que deu da centralidade do Quilamba. Na centralidade do Quilamba nós temos, por exemplo, a grande dificuldade está nos prédios que têm 4º andar. Exatamente. Mas os demais prédios que têm acima de 4º andar têm elevadores. E se repararem, os elevadores foram instalados com sistema sonoro e sistema braille nos botões. Aquilo é para facilitar o sistema sonoro. Nós estamos aqui a falar para facilitar a locomoção no edifício de pessoas que têm deficiência visual. Tá, e o sistema braille também vai facilitar. Então, nós temos essa dificuldade. E alguns prédios, conforme disse bem, foram adaptados com rampas, né? Foram adaptados com rampas. Nós temos aqui alguma evolução. Do ponto de vista, por exemplo, da acessibilidade comunicacional, também o país deu alguns passos. Né? Nós estamos aqui a falar de interpretação de língua gestual. Hoje já é característico, não só em programas ou atividades de inclusão ou voltado para as pessoas com deficiência, mas atividades generalizadas, onde os organizadores têm a preocupação de contratar intérpretes da língua gestual por conta das pessoas com deficiência. Para facilitar a comunicação. Exatamente, a comunicação de pessoas com deficiência auditiva. Do ponto de vista, estou aqui a tentar trazer aqui exemplos muito práticos. Tínhamos dificuldade na questão dos modos de transportes públicos. O Ministério do Transporte está a fazer um grande esforço de importar autocarros com rampas adaptadas. O grande problema que temos deparado na sua aplicabilidade tem a ver com o comportamento, né, das pessoas que operam esses instrumentos. Doutor Daniel, vamos já falar dessa questão da questão do comportamento e de como as pessoas devem, de facto, também facilitar a implementação de políticas públicas por parte do Estado, gizadas. Vamos saber do engenheiro, existe uma lei. A lei não prevê apenas a acessibilidade em relação às barreiras arquitetônicas, mas há um conjunto de elementos. Quando se concebem as obras, quer públicas ou privadas, há esta necessidade de inclusão de pessoas com pouca mobilidade para que se possa inserir a questão das rampas e permitir o acesso das pessoas? Muito bem. Inicialmente, conforme já foi dito aqui pelos meus colegas do painel, e muito bem, a acessibilidade ele é um direito que as pessoas têm, não é? Então, é necessário que durante os processos, ou seja, quando os projetos são concebidos, eles devem respeitar aquilo que está estabelecido por lei. E nós temos um regulamento que é voltado às edificações urbanas, que é o REGEU, embora que ele não faz muita referência nesse caso, à acessibilidade, mas nós temos agora a lei que já foi adiantada aqui, que é a Lei 10/16. E essa lei, o que é que ela prevê? Ela prevê que, por exemplo, todos os projetos que forem submetidos para aprovação nas administrações municipais já devem vir acompanhados de um projeto, ou seja, de um anexo voltado à acessibilidade. E essa acessibilidade que se refere, nesse caso, esse anexo,
com base na presente lei, não tem que ver só com a acessibilidade arquitetônica, porque a acessibilidade, assim, na sua definição mais ampla, ela é o direito que as pessoas têm de acessar e utilizar os espaços públicos com conforto e segurança, independentemente da sua condição que é física, sensorial e cognitiva. Ou seja, não é só a parte física, mas também a parte sensorial. E, embora que tenha se dado mais importância à parte física, que é com base na adoção de rampas, isso é exigido por lei. Mas nós temos visto, né, precisamos entender que a acessibilidade também é um conceito que evolui com o tempo, por isso é que nós estamos a ver que já demos um salto significativo com base nessas últimas construções que nós temos dado, mas aí há necessidade de nós aprimorarmos ainda mais. Por que há essa necessidade? Porque, por exemplo, no que diz respeito às rampas, há pouco passou aí na reportagem que foi feita, muitas instituições ela até colocam rampa, mas segundo a lei, aquilo que está estabelecido por lei, né, e a lei traz no seu anexo uma norma que estabeleça a inclinação mínima para essas rampas. Porque o que se pretende com a acessibilidade, no fundo, é nós acabamos com aquela frase de pode me ajudar, por favor? Ou seja, é garantir que as pessoas tenham autonomia de usufruir, de utilizar os espaços públicos. Determinadas rampas não cumprem com a inclinação recomendada por norma. E quando isso acontece, a pessoa, ou seja, a pessoa portadora de deficiência tem dificuldade de utilizar esse mesmo, de acessar esse mesmo espaço. Por quê? Porque a rampa não lhe permite. Por exemplo, ela pode ser acentuada demais e pode estar desprovida de barras de apoio. Doutor Deodato, se a lei existe, porque é que quer, no interesse da persecução pública como de obras que são feitas no domínio privado, porque é que não são feitas? É uma pergunta que gostaria que nos respondesse dentro de mais alguns instantes. Eu vou voltar à doutora Maria? Sim, é doutora Maria Fernandes. Sim. Doutora Maria Fernandes, a Federação tem vindo a fiscalizar essas ações ligadas à construção de obras públicas? Por exemplo, depara-se com uma obra em construção e se notar que não foi incluída uma rampa, pode fazer recurso às instituições públicas ou mesmo ao construtor de obras para que se melhore ou que se inclua a rampa? Temos sim, a FAPED tem feito esse trabalho e quando deparamos com essa situação, geralmente fizemos uma nota de repúdio para a instituição, não é? Só para corrigir aqui os diretores, o termo é pessoa com deficiência e não pessoa portadora de deficiência. Voltando ainda ao que o apresentador disse, a acessibilidade para as pessoas com deficiência em Angola é o direito de chegar, entrar, compreender, usar e participar das coisas na sociedade. Se nós formos, vou dar um exemplo prático, não é? Se nós formos para uma instituição, eu, por exemplo, se for para uma instituição encontrar degraus, eu não consigo subir, né? Subo por insistência, mas se for o doutor Micael não sobe naquele edifício. Logo já não estará a ir usar o seu direito de ir resolver o problema que ele tem. E geralmente quando nós nos deparamos com essas situações, nós fizemos nota de repúdio para a instituição. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Há dias eu fui para uma instituição hospitalar, não vou falar o nome, e havia lá espaço de estacionamento para as pessoas com deficiência. E no lugar do espaço de estacionamento tinha um cone reservado. Eu dirigi-me para lá para entrar. O segurança disse, não pode entrar aqui porque esse é o lugar da diretora. Eu disse, sim, mas o espaço está reservado para a pessoa com deficiência. E eu sou uma pessoa com deficiência. Ele insistiu e disse que não podia meter ali. Ficamos naquela confusão. O colega veio e dirigiu-me para um outro sítio. Eu fui para um outro sítio porque tinha que tratar o assunto do filho que estava incomodado. Quando saí daí, eu fui para a direção, expliquei. A diretora disse, não, mas nós não dissemos isso, mas o segurança disse que o espaço é reservado à senhora. O segurança disse, não, vamos ter que apagar isso, porque isso vai nos trazer muitos problemas. Isso, às vezes, é falta de conhecimento das pessoas, para saberem que aquele lugar é reservado à pessoa com deficiência. Então, a FAPED tem feito esse trabalho. Geralmente, quando encontramos instituições que não têm acessibilidade, sugerimos para que eles arranjem acessibilidade, como fizemos agora aqui com o apresentador relacionado à rampa para aqui para o estudo.
Doutora Micael, o Ministério tem estado a acolher estas reclamações vindas de diversas associações, de pessoas com deficiência, ou porque não chegam essas informações? Não. Como lida com essas questões? Sim, as informações chegam e, como disse inicialmente, a aplicação da lei de acessibilidade ela é feita de forma transversal. Todos os setores são chamados. Em função da necessidade do utente e da reclamação que é apresentada, nós fizemos um trabalho de encaminhamento para o setor correspondente que deve dar resposta àquela situação. Ou seja, fizemos um trabalho de lobby, advocacia, também sensibilização, de forma a que o problema da inacessibilidade seja ultrapassado. Podemos dar aqui um exemplo. Recentemente, foi este ano, nós fizemos do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, promoveu um encontro, que foi um fórum nacional, né, com todos os operadores bancários, no intuito de se abordar a acessibilidade bancária. Conforme disse a minha colega aqui do painel, como uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, vai ter acesso às suas contas bancárias, um exemplo. Como é que uma pessoa com deficiência auditiva vai poder, né, interagir com o técnico que está aí a atender? Então, esse trabalho que o Ministério da Ação Social fez, ou tem estado a fazer, é no intuito, primeiro, de sensibilizar os mais variados setores e a sociedade da necessidade urgente de se aplicar a lei da acessibilidade e cada dia melhoramos aquilo que já conseguimos alcançar. E quando não há aplicação? Quando não há aplicação, a lei da acessibilidade é clara. As consequências podem ir desde a responsabilidade civil até criminal, porque até o novo Código Penal já criminaliza estes tipos de situações, ou seja, há um crime específico, que é o crime de discriminação em virtude de uma discriminação direta. Por exemplo, imagina que uma pessoa com deficiência auditiva vai a um banco e no banco não tem um intérprete de língua gestual, ele não consegue interagir. Nós temos aqui uma prática discriminatória. Por quê? Porque há aqui uma omissão por parte do banco em não garantir o acesso a esse serviço por parte desse cliente. Logo, a lei pune essas situações, ou seja, é uma discriminação em razão da deficiência e é uma discriminação direta. Isso tem consequências. Agora, o que se pode fazer ou deve fazer é o seguinte: quer as pessoas com deficiência e quer as associações de pessoas com deficiência têm que começar a desenvolver a cultura da denúncia quer a nível institucional e quer aos órgãos de polícia. Nós estamos aqui a falar PGR, porque é chamado aqui, né, para garantir os interesses dessas pessoas, e estamos a falar aqui os tribunais, porque a lei da acessibilidade é clara e permite com que as próprias organizações de pessoas com deficiência, devidamente organizadas, podem sim entrar com ações judiciais quando se depararem com violações de direitos que diz respeito à acessibilidade de pessoas com deficiência. Então precisamos evoluir para esse nível, de forma a que nós criamos precedente e criamos jurisprudência a nível do país sobre essas matérias. Isso também vai inibir as outras entidades, quer sejam públicas ou privadas, a praticarem, né, atos que lesem direito das pessoas com deficiência, no caso, direito à acessibilidade. Obrigado, Dr. Daniel. Dr. Agostinho Casamaior, do ponto de vista sociológico, como a sociedade deve reagir? Já disse aqui o Dr. Daniel que há toda a necessidade de a cultura de denúncia fazer-se sentir para que as instituições de direito ou vocacionadas para o efeito possam agir. Olha, Cândido, eu começo a dizer sempre assim, nós temos políticas que em si são muito bonitas e não estamos mal em termos de políticas públicas e de políticas para este tipo de ato, nós estamos muito bem. Mas falta a fiscalização e, sobretudo, a responsabilidade social. Por exemplo, a doutora foi a um hospital para o CV, e eu disse isso a princípio, é que você tem 20 lugares para pessoas que não têm deficiência, tens apenas um para pessoa com deficiência. E eu me pergunto, se aparecer 3, também vamos tocar onde? Aí isso é a questão.
E realmente tem sido uma prática no mesmo lugar onde deveria ser a pessoa. Isto é a consciência humana, nós metemos lá o nosso próprio carro. E aí está de forma clara. Aqui falta fiscalização, porque os seres humanos, quando não são punidos em função das suas práticas, eles tendem a relaxar um bocadinho, a pensar que tudo isso é normal. Um grande autor, Romeu Sissequet, dizia: se não conscientizar a pessoa no que vem a seguir em função da sua ação, ele vai continuar a fazer, pensar que é normal. No Romeu Sissequet, a dizer essa versão, está a dizer o seguinte: se eu continuar se o doutor está a me ver eu a cometer os erros, mas nunca quer me punir, de um tempo a esta parte, depois de 2, 3 anos, eu vou ter aquele comportamento como sendo uma prática normal, porque nunca houve uma punição. Na tua visão, quem deve fiscalizar? Não, aqui quem deve fiscalizar é o Estado. Deixa eu dizer o Estado, porque os seres humanos têm um costume de... O Estado é cidadão, é território, é poder instituído? Não, eu quando falo Estado... Na sua generalidade, ou há um órgão que... Não, falar do poder instituído, eu estou a me referir a esquisito, porque nós sabemos que todos nós andamos sobre um contrato social. Nós sobre um contrato social e temos alguém que está a dirigir, temos alguém que nem todo mundo tem que mandar, isso é a regra da vida. Tem que ter um presidente da República, tem que ter um ministro, tem que preferir. Nós temos a obediência, devemos a obediência a essas autoridades. Disse antes o Dr. Daniel que tem havido essa fiscalização. Não, tem havido, de certeza que sim, mas não aquela que se espera ainda. Né? Porque as ações precisam ser mais contundentes, porque os seres humanos têm o costume de ter resistência à mudança. O Estado tem feito um trabalho bonito, mas se o pai educar o filho, mas o pai por algum momento não faltar no serviço ou não pedir dispensa ao chefe para saber se o filho está na escola ou não, o filho um dia desse já sabe que o pai chega às 22 horas. Se o pai surpreender a chegar às 12, o filho já está pego de mão às piores. Então o Estado precisa, algumas vezes, no poder instituído, a fiscalizar essas ações de forma surpresa, a não avisar. E só assim as instituições públicas ou privadas vão ter este princípio. Mas também aqui, Cândido, vai a questão do próprio cidadão. Porque o que eles precisam não é caridade. Não, a senhora não precisa de caridade, não é verdade. A senhora é uma pessoa normal como eu. E se calhar desempenha melhores funções em relação a mim. O que precisa é a nossa sensibilidade. Perceber que, embora eu ela tem esta qualidade, eu tenho esta qualidade, mas somos todos seres humanos. E cada um vai trabalhar para criar aquilo que os gregos chamam de sinergia, que é esforço coletivo. E esse esforço coletivo parte da consciência dos seres humanos. Nós também aqui, como angolanos e angolanas, nos falta, ainda temos um sentido pejorativo. Se agora a minha filha disse, se é bonita, se trazer alguém com uma certa deficiência, nós queremos prejurar. Se o meu filho se apaixonar, se a minha filha se apaixonar com uma menina com deficiência, a mãe vai querer prejurar. Quer dizer, mas será que não somos pessoas? A questão é, quem nos garante que eu vou morrer do jeito que estou? Quem me garante que daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, não vou apanhar uma questão de consciência. Nós temos que refletir. Essa consciência que tem se verificado, sobretudo em questão de engenharia de obras, e eu fiz a questão há instantes, porque é que os construtores de obras não cumprem o que a lei estabelece? Exatamente. Os projetos, conforme disse anteriormente, eles são submetidos à administração para aprovação. Então, é neste momento, e a lei é bem clara neste ponto, que eles devem ser indeferidos quando não apresentam um plano de acessibilidade. A Ordem dos Engenheiros não tem algum parecer que concorra favoravelmente para que a acessibilidade seja tida em conta? É provável que tenha, porque dentro daquilo que é as normas do bem construir, nós também, a acessibilidade é uma questão também de empatia, é você colocar-se no lugar do outro. Então, ela também está dentro daquilo que é a regra do bem construir. Então, na maioria dos casos, quando as obras são licenciadas e não cumprem com aquilo que foi projetado, elas devem ser embargadas, não deve ser cedido a licença de uso. Então, quando elas ainda assim são construídas não cumprindo com aquilo que está estabelecido por lei e depois lhes é dado a licença de uso, então há uma falha por parte da administração, nesse caso local. E também, aquilo que foi dito aqui, é necessário que as pessoas denunciem essas situações, porque a acessibilidade, conforme disse anteriormente, ele é um conceito que evolui com o tempo e nós estamos ainda nos primeiros passos, então é importante nós caminhar junto nessa direção. Nós denunciamos essas situações e também por parte do poder público deve ser mais rigoroso na aplicação daquilo que está estabelecido aqui por lei, porque se nós olharmos essa lei, ela é bem robusta, ela é baseada na norma brasileira
9.050. Portanto, nós temos aqui uma lei bastante robusta, embora que temos aqui parte dela, e ela explica detalhadamente aquilo que deve ser cumprido em termos de acessibilidade, no ponto de vista de deficiência, no ponto de vista de cognitivo e também sensorial. Mas isso é que nós não temos verificado. Então, há um problema naquilo que é o licenciamento dos projetos e depois a fiscalização por parte das entidades públicas e também uma falta de denúncia por parte daquilo que é a sociedade. Será que é chegado o momento de existirem comissões multissetoriais ou multidisciplinares por altura de construção de obras públicas ou privadas, doutora Maria Fernandes? Sim, já era tempo de termos. Eu acredito até que os próprios construtores deveriam ter já uma equipa de fiscalização das obras. Exatamente. Não precisava obrigatoriamente ser o Estado. Se temos já a lei, então é de lei, era que ao construir tinham que ter, geralmente tem os técnicos, não é? E era obedecer o procedimento. Bem, a lei da acessibilidade diz que essa rampa tem que ter essas medidas, porque tem medida. As portas dos WCs têm medidas próprias, a rampa tem ângulos próprios para serem construídos. Então, se um engenheiro conhece a lei da acessibilidade e construíram um edifício, sabem que não tem uma rampa, com um edifício de 3 andares, podem fazer aquela rampa corrida, nunca fazem. Não é? Um edifício de 3 andares raramente metem elevador. Exatamente. Eu conheço uma escola ali no Sabizanga, o Dom Bosco, acho que é até o 3º ou 2º andar, e tem uma rampa que vai até lá. E a semelhança daquele edifício, os outros construtores deveriam se basear, porque é para os outros edifícios não terem só escadas. E eu gostaria aqui de sugerir aos construtores que fossem mesmo os fiscalizadores, já que conhecem a lei da acessibilidade. Porque se tivermos que depender, por exemplo, só do Estado, acredito que não vamos atingir o nível de acessibilidade que pretendemos. A Federação tem sido chamada para integrar determinadas comissões neste sentido? Temos sim. A FAPED é membro do Conselho Nacional de Ação Social. Quanto à construção de obras? Sim, o Conselho Nacional de Ação Social lida com todos os setores do Estado e todo relacionado às pessoas com deficiência. Nós tratamos ali e a FAPED tem dado o seu contributo. Doutor Daniel, falava aqui de avanços já registrados, olhando para uma Angola de há 20 anos, as coisas mudaram completamente. Há instituições que já colocam essa questão, na sua agenda, quer na construção de obras públicas e não só. Mas referi aqui a questão da importação de autocarros ou na compra de autocarros. Já há também incluso este elemento de permitir que a pessoa não peça ajuda, mas suba para o autocarro. Basta a mudança de comportamento de quem está ao volante. Sim, é mudança, porque conforme disse inicialmente, há uma componente da lei da acessibilidade que é a acessibilidade atitudinal ou comportamental, ou seja, é a ausência de preconceito ou estigma na comunicação. Se o gestor, aqui me refiro, o público ou privado, que tem que decidir sobre aquela matéria, ele tem um comportamento que vai contrário à lei, logo vai criar aqui inacessibilidade para essa pessoa. O Ministério do Transporte fez um excelente trabalho, nós aqui podemos parabenizar. Eles importaram mais de 300 autocarros com rampas, elevador, e nós acompanhamos esse processo. Inclusive há um processo que fizemos isso no mandato passado, um trabalho de sensibilização das operadoras, né, com seus colaboradores, os motoristas, estendemos também até o caminho de ferro. Agora, o comportamento desses operadores em determinados momentos é que tem viabilizado com que essas pessoas usufruam desse serviço. Daí que, e eu repito, encorajo, é importante aquela pessoa com deficiência que vê no momento o seu direito a ser violado, denuncie essa situação, porque se nós não criar essa cultura, nós não vamos responsabilizar essas pessoas, porque nós estamos a falar de um direito subjetivo da pessoa. É uma pessoa com deficiência que lhe foi vedado o acesso. Nesta altura, estará a ser levantada uma questão. Será que a denúncia que é feita é acolhida, ela é promovida, há uma ação depois que é levada a cabo para tramitar junto dos órgãos judiciários?
Sim, a denúncia, e aqui uma questão bem colocada, e é pertinente essa questão. Essa denúncia, e a lei de salvaguarda estabelece os mecanismos, ela vai seguir o trâmite normal. Segue-se o trâmite normal. Agora, o que as pessoas têm é que, efetivamente, ter noção, é de que eu vou denunciar e vou fazer esse acompanhamento. Agora, na maioria das vezes, são violados os direitos e as pessoas conformam-se com essa violação do direito. A senhora Ana Tércia, né, deu um exemplo concreto aqui, por exemplo, do posto de saúde. Era uma oportunidade flagrante que ela tinha ali, na hora de registrar aquele comportamento do segurança, que é uma prática discriminatória, porque vedou o acesso dela a ter o direito, porque estava reservado, e entrar primeiro com uma denúncia junto da instituição escrita e depois fazer acompanhamento do processo. Nós temos que ter essa cultura, nós temos que começar a denunciar, vamos criar precedente no país. As pessoas vão começar a ganhar consciência de que se eu violar um direito, conforme disse aqui o sociólogo, vão me punir. Vão me punir porque o trabalho de sensibilização o Estado faz, nós fizemos esse trabalho. Volta e meia nós reunimos com o setor. Há um trabalho que estamos a preparar agora com o setor do transporte, de novo, mas é um trabalho de sensibilização. Agora, o lesado tem que despoletar os mecanismos para que quem violou o direito seja punido. Quando houver punição, vamos começar a ter precedente e as pessoas vão começar a encaixar, dizer que então, se eu violar, se eu recusar, por exemplo, um emprego, em virtude da deficiência, exatamente, isso é um crime de discriminação. Exatamente. É discriminação direta em razão da deficiência. Vão me punir, vão me abrir uma participação criminal, eu posso ser condenado. É ali onde nós temos que caminhar. Aí nós vamos começar a acelerar o processo. Doutora Maria Fernandes, dos associados, já algum deles que fez uma denúncia e esta denúncia foi acolhida, aberto um inquérito, um processo que foi conducente e as pessoas responsabilizadas nos termos em que a lei estabelece? Já sim. Tivemos um caso de uma pessoa com deficiência, não sei se acompanharam, passou nas redes sociais, sim, na televisão, que a FAPED acompanhou, de um usuário de cadeira de roda que foi negado o direito de subir ao autocarro e filmaram, foi para as redes sociais, a FAPED interviu. Não terá sido o impulso das redes sociais? Também contou muito o impulso das redes sociais, mas não, porque nós vimos mesmo nas redes sociais e localizamos o associado. Coincidentemente era associado da LARDEF, que é uma associação que é membro da FAPED, e seguimos o processo até ao tribunal e ele venceu mesmo a causa. Este é o caminho, para consciencializar e para que as pessoas tomem, de facto, a devida responsabilidade e tenham cautelas, não é? Sim, em agir. Sim, porque a acessibilidade é um direito. É um direito que está a Convenção dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência, que a Angola ratificou em 2014, dá esse direito para as pessoas com deficiência. Então, é um direito. Quando lhe é negado, tem que ser mesmo punido. Doutor Agostinho Casa Maior, este é o caminho de punir ou temos de partir primeiro em fazer com que as pessoas conheçam que há, de facto, deveres e direitos e está uma lei que prevê direitos a estas pessoas? Olha, eu vou colaborar com a palavra do meu companheiro aqui. O Estado angolano tem feito um trabalho de sensibilização há muito tempo. Eu, como falo o Estado, né, aquele que o poder instituído, o poder político instituído, o que pecam aqui são as instituições na execução dessas mesmas práticas. E que nos falta aqui é a certeza jurídica. Aquilo que eu sei, se eu fazer, vão me punir. Exatamente. Nos falta certeza jurídica. Você vai em outra realidade, vai na Rússia, vai na China, há certeza jurídica. O indivíduo sabe que se prejurar alguém com deficiência, vai ser punido. É que não vai demorar mesmo. Não vai ter esse processo de 3, 5 meses, não. Em dois ou um dia mesmo, ele é punido. Existindo celeridade processual nessas... Exatamente. Assim sendo, vou colaborar com a palavra do meu companheiro. Vocês vão ter consciência. Porque os seres humanos, por natureza, têm medo. Mas quando eles percebem que este medo, alguém não está a esfriar esse medo deles, então eles tendem a passar os limites. Por exemplo, só a TPA, se não estou em erro, no programa Telejornal, se não estou em erro, é que tem um comunicador. Temos também Bom Dia Angola, temos diversos programas. Só a cadeia, Bom Dia Angola, Telejornal, sim. Só a TPA tem. Só a TPA tem. Por que só a TPA? Será que os chefes de direito não estão a ver isso? Por que
os outros não têm? Então nós temos de estar informados, são direitos que a República de Angola nos dá, nós somos da República. Então se a TPE conseguiu fazer, por que os outros não o façam? Depois, nos programas de entretenimento, por que também algumas televisões não têm? Vocês têm direito de estar informado. Entretenimento, por algum momento, divertir-se é normal. Essas têm de ir e vir com fácil acesso. Ou porque existem poucos profissionais nesta área? Não, eu digo que não. Existem muitos profissionais, claramente. Nós temos a Associação dos Intérpretes de Língua Gestual. Conseguem fazer cobertura na rádio, não digo, mas das televisões, e determinados eventos que ocorrem? Todos os eventos que o Mais Famo, a FAPED e as outras instituições parceiras da FAPED realizam, temos sempre intérprete de língua gestual angolana. Então, aqui nós estamos diante de um caminho positivo. Sim. Quer dizer, se a TPE conseguiu fazer, a TPE não foi buscar aqueles fora do país, a TPE foi buscar aqui em Angola. Mas cobram um cachê, não? Eles são profissionais. Logo devem mesmo cobrar um cachê. Por exemplo, se for com uma pessoa com deficiência auditiva para uma atividade, convidaram uma pessoa com deficiência auditiva, ele levou o intérprete, aí tudo bem, mas se for a instituição a realizar a atividade convidada a pessoa com deficiência auditiva, a instituição deve contratar o intérprete de língua gestual angolana para estar na atividade. Exatamente. O Mais Famo não devia, ou não poderia, ter já profissionais neste que ajudariam determinadas instituições sempre que quiserem realizar uma atividade, contar com um profissional? Não, os profissionais, isso é um trabalho das associações. Não, é um trabalho que o Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Educação Especial, tem estado a fazer já há algum tempo. E esse trabalho começou na altura com a criação do dicionário de língua gestual. Evoluiu-se com a formação de vários intérpretes que o país foi registrando. Temos aqui o caso do Bismarck, que trabalha aqui pela TPE e outros. Então, eles têm estado a formar e capacitar. A questão aqui é, quer seja as instituições públicas e privadas, devem garantir, está na lei, a acessibilidade comunicacional. Como vão garantir? Através da interpretação em língua gestual. Então, eles são profissionais e devem ser valorizados e remunerados. Logo, se uma instituição privada, como um banco, uma empresa, um notário, tem que garantir essa interpretação de língua gestual, porque temos aqui profissionais. Estamos a falar dos hospitais, por exemplo, sim, eles prestam serviço. Mas aqui, por exemplo, e ainda bem que tocou no hospital, para nós aproveitar essa questão, tendo em conta esse problema que estamos estado a receber, denúncia de pacientes com deficiência auditiva, nós, o Mais Famo, o Ministério Social, em colaboração com a Polícia Nacional e o Ministério da Saúde, começamos um ciclo de formação a efetivos da Polícia Nacional e técnicos de saúde, em colaboração com o Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Educação Especial, para capacitar esses técnicos de forma a manterem, né, a comunicação em casos em que se depararem com um utente que tem essa necessidade. Isso é um trabalho que se começou o ano passado e se vai estender, começamos aqui no ano, se vai estender a nível do país. É para nós mitigar a ausência, inicialmente, de profissionais que fazem esse serviço. Doutora Agostinho Casamiro, já irei assim. Doutora Engenheiro Deodato, esta questão trazida aqui das instituições, como é o caso dos hospitais e outros que, recebem até doentes com pouca mobilidade, carecem mesmo de profissionais que sejam permanentes ou que exista um número sempre que um profissional de saúde tenha dificuldades em manter contacto com o utente? Se existem profissionais... Sim, carecem desta articulação, existir uma ligação entre as associações de profissionais de linguagem gestual e outros, existe também essa ligação com a unidade sanitária, porque a técnica não domina, precisa de um profissional ali. Há toda essa necessidade de existir essa articulação? Olha, se existe essa articulação entre profissionais... Há essa necessidade de existir essa ligação? Exatamente, há essa necessidade de existir, sim. O que Essa questão que nós estamos aqui a levantar ligada à acessibilidade,
a resolução dos problemas ligados à acessibilidade passa também pela aquilo que nós chamamos de engenharia. Então, por exemplo, em hospitais, é necessário que, por exemplo, eles estejam providos de ascensores, que nós chamamos até de elevadores, por exemplo, para garantir com que as pessoas com mobilidade reduzida ou, por exemplo, os pacientes possam ter possam acessar os diferentes níveis do hospital para assim carecerem de tratamento. Portanto, então, acredito que deve haver essa ligação técnica entre as associações e os hospitais. Doutora Agostinho Casamaior, fazia referência de esta questão ser levada, com devidas aspas, a sério. Sim, eu sou daquela opinião e como sociólogo e agora acabei de uma formação ligada à sociedade, precisamos olhar as coisas num âmbito muito sério. E eu quando falo isto, eu estou sempre a repetir, não há garantia que vamos terminar como começamos. Hoje podemos perjurar, nós podemos não construir uma passadeira, sobretudo as passadeiras em Angola têm muitos problemas. Em Angola tem um passeio em que o cadeirante depois precisa de alguém para levantar a cadeira para passar a passadeira. Aqui podemos lembrar que amanhã ele está naquelas condições, eu também posso estar lá. Mas aqui precisamos que cada angolano e cada angolana tenha consciência do dever patriótico. Por exemplo, em países que nós pesquisamos e conhecemos a realidade, como por exemplo a Finlândia, o meu filho é ensinado a partir de base a aprender a se comunicar com pessoa com deficiência. Ou seja, nem é preciso, se meu filho amanhã ser médico, precisar de um profissional ao lado para traduzir o que está falando. Não é preciso. O meu filho, desde o ensino primário, a primeira classe, até o ensino superior, ele aprende a comunicar com as pessoas. Está a defender a inserção de uma cadeira curricular com linguagem gestual que ajude as pessoas nesse sentido? No sistema de ensino geral? Claramente. Sim, aí nós tiramos o problema resolvido. Exatamente. Porque o balconista, ou bancário, ou médico, mesmo sendo médico, no seu ano curricular, ele aprende na primeira classe já esse gesto. Então, não há sentido pejorativo. Eu aqui estou a dizer que o Estado, o Ministério do Ensino da Educação e por aí fora, precisam sentar e refazer e reformular as políticas estudantis ou de conteúdo programático. Porque é preciso que o meu filho tenha que aprender isso, porque senão o meu filho amanhã está com um colega, encontrou alguém na via pública que está a passar uma situação dessa, ele tem como pode socorrer o mesmo indivíduo, mas por falta de diálogo comunicacional, ele perde essa comunicação. Mas se o meu filho ser ensinado, a partir de ter a idade, a se comunicar com o irmão dele, que tem essa deficiência, quando meu filho estiver diante deste irmão que está doente, que é na rua, vai se comunicar lindamente. Estou a defender aqui e a força que a TPA tem, graças a Deus a TPA tem essa força, de poder chegar a toda a gente, é com esta informação e com este programa, quem é de direito está a ouvir, repensem que no próximo ano podemos. Claro que nós já somos adultos e vamos tendo formações, mas para os nossos filhos é preciso que ainda é possível fazer alguma coisa para salvaguardar uma geração. Exatamente, vamos partir para um breve intervalo. Assim que regressarmos, vamos olhar para a vertente dos concursos públicos, a lei da acessibilidade também olhar para isto e também espreitarmos, sobretudo, na questão da inclusão de pessoas com pouca mobilidade nas salas de aula. E outra visão que tem sido defendida é, de facto, também... Cordiais saudações renovadas, prezado telespectador da televisão pública de Angola. Estamos de regresso para continuarmos a abordagem em relação à temática trazida para esta edição de Não Cabe na Caixa, a falta de acessibilidade nas instituições públicas e privadas. Claro que a acessibilidade é um termo abrangente, não olha apenas para as questões arquitetónicas, da falta de rampas, não. Ela abrange também um conjunto de elementos que acabam por incluir a pessoa com pouca mobilidade. Vamos agora saber da doutora Maria Fernandes, como é que estamos em termos de concurso, como é que estamos em termos de formação, como é que os associados olham para esta inclusão? Sempre que há promoção de emprego, sempre que há também bolsas de estudo, estamos bem neste capítulo? De algum tempo atrás já temos estado a melhorar. Existe uma lei de cotização, que é a lei 21/12, se não me foge a memória, que disponibiliza 2% de vaga de empregabilidade para as empresas públicas e 4% para as empresas, a
para a empresa pública 4 e para as privadas 2. Algumas empresas, tanto públicas como privadas, têm estado a cumprir alguns ministérios. Eu, por exemplo, sou produto de uma advocacia feita por a associação da qual eu faço parte, que é a Associação das Mulheres com Deficiência, que é membro da FAPED. Por conta dessa advocacia que temos estado a fazer, eu entrei numa empresa pública e, como eu, entraram também algumas mulheres com deficiência em outras associações. Mas é um trabalho que ainda temos mesmo muito que trabalhar, que fazer, porque ainda não está completo, mas já temos tido alguns resultados que nós podemos dizer que são mesmo positivos. Dr. Daniel, em termos de números, o Masfamo tem alguma estatística? Bom, isso é uma questão que o INAFOP, ou seja, aqui o Ministério do Trabalho, podemos assim considerar, eles têm o centro, agora a memória não me ocorre, que faz o acompanhamento e o controle das empresas, né? No momento em que os candidatos ou pessoas com deficiência correm os centros de emprego, então eles vão filtrando e vão percebendo qual é o número de pessoas com deficiência que ocorrem, por exemplo, os centros de emprego e qual é o número de pessoas com deficiência que estão empregados a nível do país. Obviamente que a essa altura nós não... O Ministério da Ação Social, o dado de referência que nós temos a essa altura foi um trabalho que nós fizemos no âmbito do projeto Mais Inclusão, né? Que visava então aferir o nível de participação de pessoas com deficiência a nível das instituições. O Masfamo tem feito alguma advocacia, assim vamos dizer, por altura dos concursos públicos, exames de acesso às universidades, aos institutos médios, por aí adiante? Exatamente, nós fizemos, quer a nível da educação, quer a nível do emprego, nós fizemos. Quando abre-se um concurso público, no âmbito daquilo que é nossa competência, o Ministério da Ação Social, de fazer acompanhamento, né? E fiscalizar a implementação dessas políticas a nível setorial, nós fizemos uma advocacia institucional, não é? De formas a que a unidade única recrutadora, nós estamos aqui a nos referir, por exemplo, concursos a nível do setor público, tenha em atenção o cumprimento das cotas. Felizmente, nós estamos a notar e se acompanhar, isso tem estado a se tornar público já e algumas instituições públicas vão ganhando essa cultura. Então, logo abrem os concursos públicos, eles fazem a observação da quota. Isso nos concursos, para quem tem estado a acompanhar, felizmente as instituições públicas já têm estado a fazer essa referência de que no âmbito do regulamento que estabelece as reservas de vaga, estão salvaguardadas as quotas para os candidatos com deficiência. Obviamente que o candidato deve cumprir os requisitos exigidos para a função em que se candidata. Então, nós, Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, fizemos uma advocacia institucional junto da Unidade Única Recrutadora, de forma a salvaguardar as vagas que foram estabelecidas no âmbito do concurso que foi aberto em determinado departamento ministerial. É um trabalho de advocacia institucional que nós fizemos. A nível do ensino, também fizemos a mesma questão, mas aqui, a nível do ensino, são poucos casos que nós fizemos. Porquê? Porque boa parte das pessoas com deficiência que, por exemplo, vão acorrer às escolas públicas para se matricular, na maioria das vezes são aceitos e são matriculados. Agora, temos sim intervidos em determinadas situações, sobretudo no ensino médio, em que nós recebemos solicitações de utentes que concorreram e nós fizemos esse acompanhamento, essa advocacia também institucional, até que é enquadrado a nível do sistema de ensino. Dr. Agostinho Casamaior, esta advocacia institucional facilita a própria inclusão e até um certo ponto acaba por permitir que a pessoa com pouca mobilidade tenha esta vaga assegurada? Olha, eu penso que, ouvindo os nossos companheiros aqui a falar, claramente que sim, mas eu penso que a verdade advocacia deveria ser coletiva.
cada cidadão, imagina, eu sou dono de uma empresa, em vez de eu esperar que o senhor saia do seu gabinete para vir fiscalizar que eu devo cumprir com aquilo que a lei estabelece, porque eu não, como angolano, ter essa consciência. Isto é como a autora brasileira Maria Gabriel luta até agora, que no Brasil, em vez de que o Estado ou o órgão de tutela saia do seu gabinete para vir fiscalizar o Casa Maior, que é dono da universidade ou de um colégio, eu, como Casa Maior, já tenho a consciência de que este direito é salvaguardado. Então, nós vamos conseguir evoluir quando os seres humanos perceberem de que todos nós somos iguais. Uns nascem apenas diferentes em relação aos outros, mas isso não nos torna melhor em relação ao outro. E esta consciência parte do princípio básico de que essa responsabilidade não é só ao Estado, ou à instituição do Estado, mas como uma obrigação coletiva. O meu filho, a minha esposa, a esposa do senhor, a esposa do canto, tem que ter essa obrigação, porque esse também, quando ser diretor de um banco nacional, de uma agência bancária privada, ele tem que ter a consciência que não, olha, aqui falta alguém para atender pessoas com essa deficiência. Olha, estamos a construir aqui um novo banco, por que não meter com uma rampa? Olha, ou seja, isso deve ser um trabalho coletivo e não individual. O angolano precisa começar a pensar como angolano e agir como angolano. E isto por quê? Porque muitos de nós vivemos fora da realidade social. E o grande perigo que temos em sociologia ou na ciência é quando o indivíduo vive fora da sua realidade social. Nós queremos criar um país, mas fora da nossa realidade social. Ou seja, isso que eu quero dizer com isso. Se a nossa realidade, nós temos que ter um número estatístico, Cândido. Quantas pessoas somos com deficiência? Quantos nós somos? Somos 2 milhões. Ok. Daqui da Cunene, Luanda temos quanto? 500 mil. Primeiro, para o Estado conseguir ajudar, temos que saber quantos nós somos, claramente. Do jeito que o Estado angolano faz o censo. O censo é uma política para o Estado melhor governar e saber como dirigir suas políticas públicas. Da mesma forma, o Estado precisa também criar essa política. E se tem, que é o que o senhor deve saber. Para que não temos 500. Nas vagas, de 500 mil vagas, temos quantas vagas? Não pode ser apenas 10. Não. Porque tem muita gente que não tem deficiência, que é incompetente. E temos muita gente. E está inserido, tem vaga. Tem muita gente que tem deficiência super competente. Chega mais cedo. Olha, eu tenho, onde eu dou aula, numa instituição pública, privada, aqui no ISIA, o meu chefe que controla, né, a pontualidade dos professores, chega muito cedo. E mesmo com chuva, atenção, mesmo com chuva, eu que tenho um carro, estou a chegar às 7h30, ele com deficiência que não tem carro, já está lá na instituição. Quer dizer que aqui mostra que a nossa deficiência não impera em nenhum momento a nossa competência. E isto implica que todo mundo tem que ter essa consciência. Depois, a inclusão social passa por um sistema muito mais forte. Eu sou daquela opinião que se o Estado dá uma cota de 4% para quem com deficiência, por que o privado tem que dar 2%? Não, o Estado pode dar 3%. Para a maior inclusão. Exatamente, porque está muito abaixo daquilo que o Estado dá 4% e você dá 2%. Por que 2%? Não. Tem que dar 3%, pelo menos 3%. Porque aí sim, Cândido, nós teremos uma maior política de inclusão. Porque senão o camarada que com deficiência, meu irmão, meu companheiro, meu amigo, só vai olhar para o Estado. Já sabe que se são 500 vagas, 4, o Estado vai me dar 10, algo parecido, e o privado só me dá apenas 5. Então, eu aí já começo a lutar e depois, Cândido, temos que saber que tem muita gente que vive com essa deficiência. E eu toco sempre nesse aspecto, Cândido. Será que as vagas que demos é o suficiente? Será que chega para todos eles? Se não chega, é a altura de nós, aí sim falo o Estado como, né, a população, todos nós somos chamados aqui a olhar. Por exemplo, o programa Não Cabe na Caixa, eu gosto desse nome, por quê? Porque não podemos caber na caixa esse tipo de comportamento. Parece meio a rimar. Mas não podemos caber. Há comportamento que não pode caber na nossa caixa. Não podemos caber, porque nós queremos fechar a nossa caixa em condições. E quando fechamos a caixa, temos que juntar aquelas partes dos caixotes de cima e meter uma fita adesiva ou uma fita para estar alinhado. Há comportamentos que, se você meter na caixa e tentar meter aquelas capas, né, não sei como é que chama o nome, e depois meter a fita, ela fica meio torto, fica feio. Então há comportamento que não pode caber na caixa do angolano. Engenheiro Deodato, Luanda tem uma outra realidade. Quando lançamos um olhar para as demais províncias do país, como é que estamos em termos de construção, sobretudo de espaços de lazer, jardins da infância, que incluem também a acessibilidade, como é que estamos? Olha, do pouco que tem estado a constatar...
e do relato que houve também de outros engenheiros em relação a esta matéria de construção? Conforme já foi dito aqui no painel, nós temos que o conceito de acessibilidade ela tem evoluído com o passar do tempo, não é? E aquilo que se tem visto, não é, nas outras províncias em relação a esta questão da acessibilidade, mais propriamente dita a possibilidade de todo mundo, independentemente da sua condição física, usufruir dos espaços públicos, já houve um avanço significativo, porque hoje nós andando por algumas províncias, nós já conseguimos ver, por exemplo, a existência de praças que já levam em consideração, por exemplo, a acessibilidade por rampa. Nesse caso aqui não seria por rampa, nós temos, por exemplo, a parte das passadeiras, que já é, por exemplo, a rampa, ou seja, a rampa que dá acesso à passadeira para acesso a essas praças já é rebaixada. Nós já temos em algumas províncias, por exemplo, aquilo que nós chamamos de marcas no piso, ou seja, já há uma pista, né, adequada para a circulação, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiência visual. Tá? Então, há um certo avanço nesse sentido, entende? No ponto de vista de construção de infraestrutura que possam levar em consideração essa questão. Doutora Maria Fernandes, olhava atentamente para as suas anotações, enquanto discorria o pensamento. O doutor Daniel fazia anotações, o que é que faltou? Assim, queria debater alguma questão? Queria, dar mais subsídios? Sim. Ainda relacionado à acessibilidade, o que eu quero dizer aqui é que a acessibilidade não é um favor, é uma obrigação legal e política e moral. Como o doutor acabou de dizer, as pessoas nós não podemos depender do Estado para fiscalizar o que nós sabemos que por lei devemos implementar. Isso é conscientização, cada um deveria saber. Não, existe a lei da acessibilidade. Eu sou um empresário privado, sei que existe a cotização de 2% para as pessoas com deficiência. Eu tenho 100 funcionários, existe 2%. 1% de 100 são 10 funcionários. Se eu tenho 100, se meter 5 funcionários, eu estaria a cumprir minimamente com a cotização de empregabilidade. Então, mais uma vez, parabenizar o doutor por chamar essa responsabilidade das pessoas, porque por lei, as pessoas mesmo é que têm que ter consciência de que eu preciso implementar esta lei para que as pessoas com deficiência tenham acessibilidade. Acessibilidade é moral. É mesmo moral das pessoas. As pessoas deviam ter empatia, meter-se no lugar das pessoas com deficiência e ver, não. Ele acabou de dizer que tem um colega que é uma pessoa com deficiência. Isso é característica nas pessoas com deficiência. Okay. Nós temos essa característica, podemos chegar no local do serviço e ficar o dia todo ali e produzimos mesmo. Essa é a característica das pessoas com deficiência. Raramente levantam-se, como se diz na jura, não. Estamos ali, não sei se é por conta também da acessibilidade. Ou do comprometimento com a questão de entender o utente. Exatamente, também é uma das características das pessoas com deficiência. Doutora, somos mesmo muito comprometidas com o trabalho. Exato. A doutora Maria Fernandes falava agora da representação. Tem a representação parlamentar ou as associações ligadas à defesa, à promoção, aos direitos de pessoa com deficiência têm uma representação parlamentar? Infelizmente não. Temos uma líder de uma das associações que é membro do Comitê Central, por conta mesmo de uma advocacia. Ou porque outros associados não se interessam com a política, não mostram interesse? Mostram. Com os associados muito... Associativismo é política, se reparar. Então, quem está a fazer associativismo, obviamente, está caracterizado para ocupar cargos públicos. Faz algum sentido terem um deputado na Assembleia Nacional? Faz todo sentido. Por quê? Porque é no Parlamento onde se decide as políticas do país. E Cândido, eu penso que até se calhar poderíamos ser... Não, tem que ter mesmo 4%. Tem que ter 4%, sim. Porque se são 500 deputados, temos que ter lá os 4%. Exatamente. Porque o Parlamento é uma instituição pública. Exatamente. Para se chegar ao Parlamento é preciso estar filiado a um partido político, coligação de partidos políticos. Se não estiverem nessas associações políticas, como é que vão chegar ao Parlamento? Como eu acabei de falar, o apresentador Cândido,
ativismo é política. Logo, todo e qualquer líder associativismo é um político. Ou tem e faz parte aguardado por convites de formações políticas e coligações de partidos? Não, qualquer um líder faz parte de alguma associação política. Olha, eu conheço pessoas que têm deficiência que são membros de partidos políticos. Não vou dizer, não vou acrescentar nome de partido político para não fazer publicidade, mas conheço. Mas não são membros das associações sim, de pessoas com deficiência. Exatamente, sim. E o que o Cândido está a perguntar era se a FAPED, por exemplo, não é? Tem algum membro. Nós temos um membro. Okay. Um membro que é líder de uma das associações, membro da FAPED e é membro militante do Comitê Central, que fez parte de uma lista elegível no ano de 2022 para o Parlamento. Este ano é que estamos a fazer advocacia para cumpra-se com os 4% mesmo de direito. Mas eu acredito muito no governo angolano. Falo do governo que está... Tal como tem existido a promoção em relação ao género. Exatamente. Pode existir também em relação a esta matéria? Deixa-me só... Pode, Dr. Daniel? Sim, queria só dar um subsídio quanto a essa questão. Eu acho... Porque o Dr. Daniel, desculpa, sim, okay. Ao fazer parte do Ministério que traça políticas em relação a isto, necessariamente tem um pensamento voltado para esta inclusão. Vai fazer maior defesa, maior advocacia, assim vamos dizer. Sim, temos. Sendo o Parlamento sim, vamos dar aqui uma de debate, da produção de leis, também pode, de uma forma, influenciar que determinadas questões façam parte com maior rigor em termos da produção legislativa. Sim, vamos dar aqui uma referência. Inicialmente, no mandato passado, nós fizemos um trabalho com a CNE. Esse trabalho foi acessibilidade eleitoral, ou seja, onde participaram todas as associações de pessoas com deficiência e mobilizamos todos os partidos políticos com ou sem assento parlamentar. O objetivo foi, inicialmente, para além das questões técnicas de acessibilidade, que a CNE deve salvaguardar durante o processo eleitoral, também chamamos aqui a colação dos partidos políticos para ganharem, primeiro, consciência política sobre inclusão social. É ali onde eu queria chegar. O problema está ali. Ou seja, os partidos políticos, aqui vou falar todos os partidos políticos, com ou sem assento parlamentar, na nossa perspectiva, eles devem incluir na sua agenda partidária a questão da inclusão social da pessoa com deficiência. Por quê? Se os partidos políticos incluírem na sua agenda partidária questão sobre a inclusão social da pessoa com deficiência, logo, o pensamento político ou dos líderes políticos estará voltado para a inclusão dessa franja. Na sua visão, na agenda dos partidos políticos, não há esta inclusão social? Não, de uma forma muito tímida. Okay. De uma forma muito tímida. O porquê? Nós, se calhar, podemos levantar aqui a questão das barreiras comportamentais ou atitudinais, que nós aqui já dissemos, porque a acessibilidade é ampla. Se nós estamos a falar do acesso aos bens e serviços. Então, a pessoa com deficiência participa de várias formas. Por que a nível das organizações políticas ela não pode participar? Por que a nível das organizações políticas ela é invisível, não tem visibilidade a nível das organizações políticas? Não se pode colocar aqui a questão de que não temos pessoas com deficiências militantes com capacidade. Temos nesses partidos políticos. Eu conheço muitos. Eu também conheço. Muitos que têm capacidade. Têm militância ativa. Por que são invisíveis? Então, é importante que se discuta isso nos partidos políticos, a inclusão das pessoas com deficiência dentro dos partidos políticos. E aqui eu posso também chamar a colação das pessoas com albinismo e outras minorias. É importante. Nós temos exemplo agora do PS, o Partido Socialista Português. Por exemplo, no mandato passado, eles incluíram a nível da Assembleia Nacional, da Assembleia da República, vários deputados com deficiência, o PS, o Partido Socialista. Então, é importante que os partidos ganhem essa consciência política sobre a inclusão. Quando ganhar essa consciência política sobre a inclusão, vamos começar a ter fenômenos políticos voltados sobre essa matéria. Logo, o processo também pode acelerar na perspectiva política. Exatamente. Quando você percebe, tens um secretário de Estado com deficiência, tens um diretor de uma empresa. Isto por si só acaba por sensibilizar os Sim, exatamente. Quer dizer, há um ganhar de consciência a nível da sociedade. Exatamente. Sim. Olha, Cândido, eu tenho o jovem que repara a placa do meu carro, a primeira vez que me indicaram, na casa do meu vai ter com fulano, ele é muito bom. Eu peguei a placa aqui do meu carro e fui lá procurar o camarada. Quando
sai para me atender, eu criei uma ideia na minha cabeça. Isso aí é alguém com deficiência. Eu olhei, poxa, será mesmo? Pronto, está aqui, irmão. Olha, é que só eu explicando a avaria que o meu carro representava, disse, olha, doutor, a avaria o problema da placa é este. Olha, o valor é X. Tá bem, vamos lá. Ele fez aquilo, em menos de 30 minutos me deu. Nós tornamos amigos, extremamente competente. Extremamente competente. E temos muita diferença em relação a nós. Porque nós, quando vamos no trabalho, há muita gente que trabalha sem deficiência, senta 2 minutos, levanta, vai, gira, vem, atende um. Eles não, eles sentam e são responsáveis, vão atender do primeiro até o último utente. Nós não estamos a passar para levantar. Quer dizer que aqui o Estado precisa olhar esses problemas de uma forma muito mais séria. E eu, quando me refiro em pessoas que têm militância em muitos partidos políticos, não estamos aqui a citar o nome de um partido político, precisamos agora fazer com esses indivíduos ganhem também a imagem. Porque quando meu filho tiver assistir o Parlamento angolano e notar que o deputado fulano é portador de deficiência, é extremamente inteligente, pois sinceramente ele dá um orgulho. Ele começa a ter consciência que na verdade somos todos iguais, só que um nasceu diferente do outro. Mas a responsabilidade de construir uma Angola não passa para quem não tem e quem tem, não. Passa por todo angolano, porque na verdade no bilhete do meu companheiro, da minha companheira, está apenas angolano, só está apenas angolano, não está em outro país. E esta consciência coletiva vai fazer com que as pessoas tenham maior sensibilidade. E disse bem a doutora, isso não é nenhum favor, não é caridade, atenção. É uma questão de cumprimento legal. Né? Exatamente. Doutor Engenheiro Diorato, quer contribuir em relação a esta questão? As questões levantadas aqui por outros companheiros do painel? Olha, só pegar aqui o último gancho, é fundamental essa questão de entendermos o conceito de inclusão social no ponto de vista da acessibilidade. Não se trata de fazer um favor, e também as pessoas que estão nessa condição, eles também precisam se sentir à vontade em realizar suas funções, não podem se sentir inibidas em algum momento inferiores às outras por causa da condição física. Na construção civil nós também temos visto esse fenômeno, por exemplo, na construção civil é muito comum as pessoas pensarem que só se trata de obra, mas a construção civil ela também é muito abrangente, e principalmente nos arquitetos, projetistas e tudo mais, há um conjunto de profissionais que podem ser incluídos. Mesmo dentro da engenharia, você tem aqueles que estão ligados à obra, provavelmente dita ao campo, tem aquela parte que está ligada, por exemplo, ao planejamento, à orçamentação, aquela parte estratégica da obra, antes de acontecer efetivamente no campo. E em algumas empresas tem-se verificado que pessoas nessa condição têm desempenhado muito bem as suas funções. Então, há aqui uma via de mão dupla. É necessário que as pessoas que estão nessa condição sintam-se iguais às outras, não inibidas de exercer as suas funções com competência, e a necessidade também de nós, que estamos do outro lado, olhar para essas pessoas com equidade. Não podemos achar que, conforme disse aqui o meu colega do painel, ele olhou pela primeira vez pelo jovem e em algum momento sentiu-se, será, não será, mas o jovem provou que realmente ele é capaz. Então, eu acredito que essa sinergia é fundamental. E, portanto, só para reforçar, e quando nós falamos sobre indivíduos angolanos que têm esse problema, mas vou justamente beliscar o angolano que não tem, mas pensa de forma negativa, porque João Paulo Sartre dizia que não basta nós existirmos, ele dizia que a existência que procede da essência, diz que entre a existência e a essência, o importante é a essência, não a existência. Não será que a pessoa com deficiência também apresenta algum sinal de complexidade? Um grau de complexidade? Pronto, achar que eu não consigo, não posso fazer isto? Muitas vezes também, sim. E como quebrar esta barreira? O associativismo mesmo. Por exemplo, nós nas associações... A arte tem sido fundamental neste sentido? Muito. As associações têm ajudado muito. Nós temos associadas, enquanto membro da associação, que nem sequer saíam de casa. Isso também parte por conta de alguns pais que super protegem os filhos, a superproteção e discriminação, principalmente por parte dos pais. Não deve existir? Não deve. Os pais não devem superproteger uma criança por ser uma criança que tenha dificuldade, que tenha deficiência psicossocial. Não devem pegar aquela criança e meter dentro de casa. Devem mandar para a sociedade. Nem devem meter só na escola especial. Devem meter numa escola inclusiva, para conviver com as outras crianças. Então, muitas das pessoas com deficiência têm problema de preconceito mesmo, para ela própria. Mas as associações têm estado a fazer grande trabalho
com os membros quando chegam para a associação. E qual é o papel? Qual deve ser o papel da família? O papel da família relacionado à pessoa com deficiência deve incluir mesmo na cidade, na sociedade. Não podem pegar a criança e mantê-la dentro de casa, ou a mulher ou a pessoa com deficiência e manter dentro de casa, incluir mesmo na sociedade. Doutor Daniel, gostava que nos ajudasse, quem nos acompanha nesta altura, tem havido, por exemplo, choques, permitam uma expressão, de pessoas pronunciarem determinadas frases, mas que não se adequam à pessoa que tem pouca mobilidade. O que é que se deve evitar? Quais são os termos que os cidadãos ou as pessoas não podem usar no contacto com as pessoas com pouca mobilidade? Ajude-nos, por favor, para que as pessoas, às vezes por um desconhecimento, estou a fazê-lo ou estou a pronunciar isto ou dirigir essa frase, mas não sei, e a pessoa acaba por sentir já da minha parte alguma barreira. Okay. O termo adequado, né, e adotado isso legalmente pelas Nações Unidas é pessoa com deficiência, ou seja, numa perspectiva genérica. A deficiência ela depois tem vários tipos, temos a deficiência física, sensorial, depois a intelectual ou psicossocial, aqui onde vamos enquadrar algumas pessoas que têm síndrome de Down ou autismo. Mas o termo correto e adotado, Angola também adotou, é a pessoa com deficiência. Agora, no âmbito dessa lei da acessibilidade e da lei da pessoa com deficiência, temos outras terminologias, por exemplo, pessoas com mobilidade condicionada. Pessoa com mobilidade condicionada não é necessariamente uma pessoa com deficiência. Por exemplo, uma pessoa que contraiu um acidente de moto e está no gesso, anda de muleta, tem mobilidade condicionada. Uma mulher grávida, com bebê ao colo, um idoso, tem mobilidade condicionada, mas não é uma pessoa com deficiência. Então, o termo geral aceito pelas Nações Unidas e todos os países que signataram a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência é mesmo pessoa com deficiência. Quer acrescentar? Quero sim. O que eu quero acrescentar é pedir à sociedade para não usar os termos pejorativos que eu aqui vou dizer. Por exemplo, aleijado, albino, mongoloide, pessoa portadora de deficiência, cego, surdo. Esses são termos pejorativos que não devem ser usados nunca quando se refere a uma pessoa com deficiência. É mesmo pessoa com deficiência. E algumas pessoas dizem que esse termo soa mal. Quando eu, por exemplo, digo, não, eu sou uma pessoa com deficiência. Ou falas isso por quê? Mas é o termo adotado pelas Nações Unidas que Angola ratificou. Então, os termos pejorativos não usem para as pessoas com deficiência. É mesmo pessoa com deficiência. Eu sei que soa mal. Não soa muito bem falar numa pessoa com deficiência, mas não é portador de deficiência, nem é uma pessoa deficiente. Falar, é uma pessoa com deficiente, ela, pongolove, esses termos pejorativos, caranguejo, não usem para as pessoas com deficiência. Doutor Agostinho Casamaior, de facto a sociedade deve ter em conta o que a doutora Maria Fernandes disse há instantes, para não ferir a pessoa. Sim, quando eu me referia, embora depois por cortar o meu uso da palavra, quando eu referia na visão... Desculpa, nós saberíamos que voltaríamos assim, para a conclusão do seu pensamento. Sim. Quando João Paulo Sartre falava sobre a diferença entre a existência e a essência, e quando se trata com João Paulo Sartre, porque temos muita gente que existe, mas não sabe a sua essência. E quando você sabe a sua essência do ponto de vista social, a tua conduta, o teu comportamento é outro. E temos muita gente que, infelizmente, quando olha para pessoas com deficiência, tende a prejurar. Chama realmente nome pejorativo, ignora-o, olha com certo desdenho, como se fosse superior, está a se tratar a ele, o inferior se refere à pessoa. Mas também aqui apelar que tem muita boa gente com deficiência que também, por si só, se prejura, por si só se acha inferior em relação a um outro. Não. A nossa autoestima é muito importante. Para quem está em casa e passa por esse momento, tem que olhar neste programa e a oportunidade de subir. Assim como temos pessoas que andem bem, que não têm feito alguma coisa, e você tem isso, mas isso não é o fim da vida, isso não é o apogeu para lhe arrebatar para a miséria, mas sim é uma oportunidade para que você prove as suas capacidades. E olhamos para a sociedade tem que ter uma consciência muito mais harmoniosa e humanista,
porque seres humanos têm um grau de interesse muito elevado. Eles tratam a pessoa quando sabem que dele vai retrair ou vai tirar alguma coisa. Não, precisamos tratar todo mundo de igual para igual. O Estado angolano preserva e conserva o bem-vida e diz que todos nós somos iguais perante a lei. O Estado angolano olha para essa questão que nós gozamos dos mesmos direitos. O princípio da igualdade, plasmado no artigo 23 da Constituição. Exatamente, todos somos iguais, gozamos dos mesmos direitos e os mesmos deveres. Agora, aqui é chamar, repito outra vez, não precisamos que o Estado saia do seu gabinete ou quem é de direito para fiscalizar. O angolano tem que ter consciência. O país vai melhorar quando ser uma consciência coletiva. Quem está a fabricar, o arquiteto que o Estado contratou para meter passadeira, não precisa que o Estado tenha que fiscalizar. Eu já sei que o Estado me contratou para esse fim. Eu vou fazer a obra em condições. Para uma centralidade, olha, eu fiz a planta, mas eu já previa que tem que ser assim em função disso. Aí sim nós teremos um país melhor. Caso que a gente queira sempre atribuir e culpabilizar apenas o Estado para as nossas falhas, não, assim não vamos evoluir um país para o qual nós queremos. Quando eu falava da arte, e nós temos estado a acompanhar pessoas bastante interventivas nas redes sociais, e eu tenho um amigo que acompanho, e há consanguinidades entre mim e ele. O Sebastião Constantino é alguém que faz teatro, o Adão Ramos também é alguém. Essas pessoas acabam por incentivar as outras a não terem alguma complexidade? Acabam, sim. Mariana Terça Fernandes, não falou. O ditador não falou da Mariana Terça Fernandes. Temos sim feito grande trabalho para alavancar as outras pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, a diretora da LARDEF. Eu fui membro da LARDEF quando mais nova, e a primeira vez que cheguei na LARDEF, eu vi a doutora Idalina e olhei uma mulher usuária de cadeira de roda lá na LARDEF e tudo. Ela era pequenina, olhei assim, disse, olha, está na cadeira de roda, incentivou-me muito. Hoje em dia nós somos muito amigas. A doutora Idalina incentivou-me, é importante, extremamente importante. Quer dizer que cada um de nós que esteja na condição que está, tem influenciado as outras pessoas com deficiência para o bem. Dizem mesmo, não, se calhar se seguir assim a doutora Ana Terço, a doutora Idalina, ou qualquer uma das outras, a doutora Esmeraldina, que é a presidente da FAPED, então posso conseguir ser inserida na sociedade. E temos trabalhado muito, eu sei mesmo, porque as outras mulheres, falo de mulher porque eu saio de uma associação de mulheres com deficiência, as outras mulheres, o trabalho que fizemos com ela de conscientização e mesmo de inclusão na sociedade é muito bom. Temos feito grande trabalho. Adão Ramos, como disse, é secretário-geral da FAPED já agora. Então temos estado a fazer esse trabalho. Daniel, queria só dar uma nota aqui. Essa questão eu considero que é de extrema importância. Primeiro, essas pessoas acabam, por um lado, também quebrar um pouco aquilo que nós chamamos de invisibilidade das pessoas com deficiência. São pessoas que aparecem e mostram à sociedade que não, eu sou um cidadão normal, tenho a necessidade como qualquer outra pessoa. Mas mais do que isso, é fundamental nós perceber o seguinte: nenhuma pessoa com deficiência a partir, ela quer auto-se discriminar. Atenção, o que é que acontece? A sociedade cria barreiras e essas barreiras acabam, por um lado, tornar algumas pessoas com deficiência herói, por outro lado, tornar boa parte das pessoas com deficiências invisíveis. E eu vou dar aqui exemplos práticos. O sociólogo, no princípio da sua fala, colocou aqui algumas questões que têm a ver com relacionamento. Por que uma família assusta-se quando percebe-se que a filha está a namorar com uma pessoa que tem deficiência? Primeiro ponto. Está a ver uma barreira comportamental que se encontra aqui? Como é que aquela pessoa com deficiência, né, ao se perceber que a família da namorada dele ou da noiva lhe negou, como é que ele, do ponto de vista psicológico, vai estar abatido? Está vendo? Então, quem é que discrimina a pessoa com deficiência? O irmão, o namorado, o patrão, ou seja, a sociedade no geral. Então, ele encontra barreira na sociedade. Uns, repito, conseguem transpor as barreiras, mas outros não. Daí que vamos voltar, e para acrescentar aquilo que o sociólogo disse, e eu defendo, na criação,
de uma consciência coletiva sobre a inclusão social da pessoa com deficiência. Ou seja, é importante pensar, não, é um cidadão de plenos direitos e eu devo aceitar como ele é. Tá vendo? Nós temos família que tem a jovem, uma das filhas é uma pessoa com deficiência, outras não têm. A mãe protege, por um lado, também por desconhecimento, dizer verdade, preconceitos, diz, não, tu não precisas fazer os trabalhos domésticos. As tuas irmãs vão fazer. Tudo bem até aí. Amanhã, quando ela ser casada, Exatamente. como é que ela vai ser dona de casa? Então, para aquelas famílias que estão aqui a nos ver a essa altura, é preciso que deem essa liberdade para as pessoas com deficiência. Só precisam apoiar, só precisam incentivar. Elas vão desenvolver as suas habilidades. Porque se proteger também, a proteção por excesso, acaba por retrair e inibir essas pessoas e dificilmente vão desenvolver as suas habilidades. Tá bem? Então, é importante que a família faça aqui um papel extremamente fundamental. E esse papel é simples, não exige aqui recursos. Qual é? Apoio moral do membro que tem uma deficiência. Eu daqui a pouco vou perguntar à doutora Maria Fernandes o que é que dizem as associadas no capítulo do relacionamento. E também, mas vou só saber aqui do engenheiro. Enquanto falava o doutor Daniel, solicitava das famílias maior apoio. E nós vemos hoje as cozinhas feitas para a zona de higienizar a louça, lavar a louça, mas não há lá acessibilidade. Esta é uma componente também que tem faltado, porque vamos aqui olhar que ela pode fazer os deveres domésticos, os trabalhos domésticos, mas como é que está? Como é que está? Isto aqui, os engenheiros, a questão das pessoas que constroem as obras, olham, pensam que pode existir um membro, ou que a família é que tem que acautelar antes deste imóvel ou este apartamento ser entregue. Fazer as devidas alterações. Olha, nós podemos até olhar aqui o que está pautado aqui na lei. É que os projetos, eles quando são concebidos, nós devemos fazer recurso a determinadas normas para poder chegar à conclusão do mesmo projeto. Então, normalmente, para essa zona de limpeza das cozinhas, a altura da bancada, não está previsto para, por exemplo, a pessoa portadora com deficiência exercer essa função, por exemplo, estando na cadeira de roda. Se estiver, então, é necessário fazer uma adaptação, porque a inserção, ou seja, a inclusão da acessibilidade, na maioria dos casos também passa por um processo de adaptação. Então, nesses casos, caso não tiver previsto inicialmente, então há necessidade de fazer uma... A família é chamada a proceder a essa adaptação? Não, pode chamar um técnico para que se faça adaptação, nesse caso, dessa mesma cozinha, de modo a permitir, então, para esse caso específico, não é? Por exemplo, a lavagem, por exemplo, o acesso a... Mas aqui também há uma necessidade de nós deixar claro uma questão. É para que a pessoa portadora de deficiência exerça os trabalhos domésticos, por exemplo, na cozinha, cozinhar, ou é simplesmente adaptar os móveis de cozinha a uma altura que permita o acesso a ela? Porque por si só já permite. Não sei se tem notado, por exemplo, nós estamos aqui nessa mesa e essa é a altura normal, né? Estamos a falar de 90 centímetros, 1 metro, e que tem sido aquela altura dos móveis de cozinha. Agora, em casos especiais, há necessidade de se fazer uma adaptação dos imóveis, porque a acessibilidade permite essa questão, essa variável. Não, mas pegando só aqui a deixa do engenheiro, por exemplo, disse bem, né? A lei recomenda, tem aí, está na lei das acessibilidades, são 90, do chão aqui. Mas há um aspecto que aqui, aproveitando, os engenheiros que estão aqui a nos acompanhar, tem que levar em atenção, que se verifica muito a nível das janelas, a altura das janelas. Aí sim eles criam dificuldade, sobretudo para o utente com o usuário de cadeira de roda. Porque ao abrir a janela, às vezes a altura já lhe bate aqui. Mas se tivesse obedecer o que a lei estabelece, que é 90, ele abriria a janela, normalmente teria acesso visual para fora. Isso já é uma questão mesmo técnica, de quem está a construir. E aliás, aqui os engenheiros, vai aqui um repto, não podem alegar desconhecimento. Disse bem aqui o engenheiro. Isso estudam-se na escola, eles aprendem no plano curricular. A lei da acessibilidade é posterior ao regulamento das edificações. Então, antes da entrada em vigor dessa lei, que é de 2016, já existia o regulamento das edificações. Os engenheiros aprendem isso. Então, é uma questão
de consciência, deles perceberem, se eu estou a conceber um projeto, eu tenho que cumprir o que a lei estabelece, o que os regulamentos estabelecem. O fiscal de obra pode intervir? Sim, pode. Deve, pois, porque presume-se que se é fiscal de obra tem domínio dessas matérias. Exatamente. E tem que dominar. Sim, tem que dominar. O fiscal de obra é contratado pelo dono de obra? Sim. Não, embora sendo contratado por dono de obra, não quer dizer que ele não saiba as suas responsabilidades. Não, é isso que estamos aqui a dizer, é a consciência. A empresa a quem a obra foi adjudicada tem que ter também consciência e reunir todos estes elementos. Exatamente. Por exemplo, não perder de vista isto. Mas eles sabem, eles têm. Não, mas só tem uma questão aqui que é fundamental nós esclarecer aqui no ponto de vista da engenharia. Né? Sim. A acessibilidade nas edificações, em alguns casos, principalmente aquelas que foram concebidas antes da lei, nesse caso da criação dessa lei, elas são passíveis de adaptação. Sim. Agora, aquelas que são construídas já com base naquilo que está estabelecido aqui por normas, elas tendem a respeitar isso que está estabelecido. No caso da altura das janelas, nós temos que primeiro definir que janela nós estamos a se referir, por exemplo, das cozinhas, dos quartos, porque mesmo até em casa, onde nós temos, por exemplo, portadores de deficiência, nós temos a janela dos quartos à altura, por exemplo, de 1,10 m e satisfaz, por exemplo. Qual devia ser a altura? Então, não, eu estou a me referir das janelas dos compartimentos da casa toda, excepto, estamos a nos referir, se calhar, janelas da cozinha, cozinha não, da casa de banho, que é mais lá acima, normalmente metem assim. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, imagina que ele contratou os serviços do engenheiro e do arquiteto, ela tem que ter acesso à casa dele sem qualquer obstáculo, ela não pode ter dificuldade de abrir uma janela. Não, e nesse caso aqui é fundamental nós aqui esclarecer do ponto de vista da engenharia, porque nós quando dissemos no princípio que, por exemplo, nós já demos um grande salto naquilo que é a acessibilidade urbana, nós já estamos a enaltecer a engenharia, então a engenharia tem um grande salto. Isso é verdade. Então agora precisamos contextualizar para não ficar aqui uma imagem que houve uma falha. Por quê? Mas o doutor Daniel está a dizer nas casas de banho, o doutor Daniel está a dizer que nos últimos tempos têm sido construídas obras sem respeitar estas medidas que a lei estabelece ou impõe. Como engenheiro civil, naquilo que eu tenho visto, não é? Principalmente quando o doutor fala na questão das janelas, eu não tenho visto falha. Porque as janelas altas das casas de banho, não é? Por exemplo, quando colocamos as janelas altas nas casas de banho, é aí onde entra a questão da adaptação. No caso de haver um portador de deficiência, por exemplo, na edificação, por exemplo, é informado e é feita uma adaptação, porque em condições normais as janelas dos WC são mesmo janelas altas, e esse aspecto não está só ligado à estética, é também por causa dos fenômenos de condensação. Sim. Entende? É para permitir mesmo a saída, porque quando nós entramos no WC, aí nós, por exemplo, utilizamos o WC, depois fica aquela neblina, né? Então as janelas altas é para permitir a entrada de luz e a saída desses gases, elas ficam mesmo lá no alto, elas não são porque imaginemos. O doutor Daniel referiu-se às janelas da cozinha e de outros compartimentos, não do... Não, as da cozinha, elas têm estado numa posição que tem sido acessível até para os portadores. Agora, se o doutor Daniel verificou algumas obras que têm sido... Eu penso que... Não, isso é assim, nós estamos a nos referir e espero que o engenheiro perceba a minha abordagem. Não, engenheiro, é uma preocupação. A perspectiva foi no intuito, primeiro, os engenheiros que estão a nos ver lá em casa, os arquitetos, perceberem que a acessibilidade é uma necessidade. E quando eles estiverem a conceber os projetos, devem já fazer projetos acessíveis, para depois amanhã não adaptarem mais. Exatamente. Porque eu posso não ter deficiência agora, só já para concluir, e amanhã se encontrei uma deficiência, e já não tiver dinheiro para adaptar a minha casa. Sim, na verdade o que o doutor está aqui a dizer é que a conceber uma construção, temos que ter em conta esses aspectos. E aqui também, Cândido, vamos buscar as famílias, porque o pai e a mãe, quando tem um filho com deficiência, tendem a dar muito carinho, uma proteção excessiva a esta pessoa. Super proteção, é discriminação. É que você já está a lhe dizer que, olha filha, você não é igual ao outro. Sim. Ele cresce tendo a consciência que eu não sou igual ao meu irmão. Não. É normal, como pai, amor de mãe, você tem que ter esse amor.
mas tem que deixar que ele cresça. É como os meus dizem, tu não precisas pro peixe, não é isso? Me dá só a rede e a anzol e eu vou pescar. Depois, a família tem a questão de ensinar o filho, por deficiência. Eu vou já voltar assim, eu acho que estamos notas conclusivas e vamos já concluir. Okay. Mas eu gostava, doutora Maria Fernandes, antes de irmos para as notas finais deste nosso debate, é olhar para a questão, o que dizem as associadas em relação ao relacionamento. Isto também se pode colocar ao doutor Daniel. Exatamente. Relacionado aos tem havido muita discriminação. Muita mesmo. Que quase todas as pessoas com deficiência, sem medo de errada, sempre que arranjam um parceiro, tem problemas familiares. Exatamente. Isso é um problema que temos estado a enfrentar já nas associações. Se não é a família que não aceita, é o próprio marido ou a própria esposa que depois de algum tempo abandona o parceiro por conta da deficiência. Há muito abandono de lar para as mulheres com deficiência. Não digo para os homens, e muita dificuldade de homens com deficiência a conseguirem um lar. Mas também há bons exemplos de parceiros ou parceiras que apoiam, que protegem. Mas é mínimo. Mas a questão não deve parecer apoiar ou proteger. Não tem uma caridade. Não pode ser assim. É um direito. A mulher com deficiência tem o direito. Olhar a pessoa. Hoje, não se pode olhar. Da saúde sexual reprodutiva. Exatamente. As pessoas com deficiência fazem sexo. As pessoas com deficiência precisam de ter um lar. As pessoas com deficiência. Nós somos iguais, como disse o doutor. Nós somos iguais. Logo, você não pode me ver como uma pessoa diferente por eu ter uma deficiência. Ficar comigo é um favor que está me fazendo. Não está a fazer nenhum favor. Nós estamos a unir os dois, então não podes pensar que é superior a mim por eu ter uma condição física diferente da sua. Isso não deve acontecer. Vamos já, em um minuto, doutora Maria Fernandes, para notas conclusivas em relação àquilo que tudo que foi dito aqui, claramente que em 2 horas, ou menos de 2 horas, não é possível abordar de forma exaustiva. O que eu gostaria de apelar mesmo à sociedade é dizer que a acessibilidade, mais uma vez, não é um favor. A acessibilidade é um direito. E as instituições públicas e privadas que estão a ouvir, não é? Se nós queremos uma Angola boa e melhor, vamos optar pela inclusão das pessoas com deficiência nos seus respectivos lugares, cumprindo com toda a legislação angolana que temos relacionada às pessoas com deficiência. Obrigado por ser telegráfico, por nos ajudar também. Doutor Daniel? Sim, queria deixar duas notas. Primeiro, para a SGA, que é a Sociedade de Gestora de Aeroportos. Nos últimos tempos tem havido algumas dificuldades, sobretudo de pessoas com deficiência, no processo de assistência aos voos. Me refiro aqui à assistência a desembarque, porque normalmente a SGA usa aqueles carros que se chamam Ambolif, e o aeroporto, o 4 de fevereiro, na verdade tem, mas o nosso apelo vai no intuito deles reforçarem esse trabalho, porque há casos em que num voo pode vir 2, 3, 4, 5 pessoas com deficiência. Isto eles tem estado a dificultar. Sim, tem estado a outra nota é: as famílias têm que perceber, e eu vou continuar sempre a defender isso, que a pessoa com deficiência é um membro integrante, precisam apenas dar espaço, apoiá-lo naquilo que são os seus sonhos, os seus objetivos, de forma a que ele consiga então incluir-se a nível da sociedade. Engenheiro, Gerardo? Isso. Rapidamente? De forma telegráfica para nos ajudar também. Com base naquilo que já foi dito aqui, eu gostaria só de ressaltar aqui um ponto que tem a ver com aquelas pessoas com mobilidade reduzida, mas eu vou falar concretamente dos idosos, né? Principalmente aqueles que vivem nas centralidades, que têm tido muita dificuldade de se locomover, porque vivem em edifícios que não têm nem sequer um elevador. Então aqui fica um desafio para a comunidade técnica, nesse caso dos engenheiros, pensar na possibilidade de resolver as questões ligadas a essas pessoas. Né? Doutor Agostinho Casamaior, de forma telegráfica. Olha, eu vou primeiramente dirigir para cada angolano e angolana. É assim, precisamos mudar a consciência humana. E lembrar que indivíduos com deficiência não precisam do teu favor, nem da tua caridade. Precisam apenas de você entender que eles têm esse direito de andar livremente igual a você.
Agora, chamar também a atenção às famílias, e o que a doutora falou aqui é bem importante. Olha, que eu falava sobre isto muito antes dessa pergunta do Cândido. Existe, quando você leva uma futura noiva ao teu familiar, um futuro noivo, à tua mãe, são os primeiros a jurar essa relação. Já para concluir. Sim, então temos que ter a consciência de que hoje estamos a andar, amanhã podemos não estar a andar. Amanhã eu vou bater com o carro e me corto as duas pernas, então temos que ter consciência que o futuro é incerto demais para os planos. Então temos que ter dever e a moral de que cada angolano precisa do meu amor, da minha proteção. O amor não está relacionado ao tipo de pessoa, mas sim o que nós sentimos pelaquela pessoa. Isso para mim é importante. Obrigado. Estamos assim a terminar mais um programa Não Cabe na Caixa, referente ao dia 11 de outubro do ano 2025, que abordou a temática ligada à falta de acessibilidade nas instituições públicas e privadas. Contou com a participação do Dr. Agostinho Casamaior, sociólogo, Micael Daniel, diretor nacional da Pessoa com Deficiência do MASFAM, também da doutora Maria Fernandes, vice-presidente da Federação Angolana das Associações de Pessoas com Deficiência, e do engenheiro Diodato, que veio cá falar-nos também de como os engenheiros têm estado a participar para maior inclusão. Nós voltaremos pela semana com outro tema e sempre ao seu dispor é a televisão pública de Angola. Boa tarde.